Olá, então, muito obrigado por estarem aqui. Eu venho dar-vos então a minha sugestão de resolução ah, do Exame Nacional de Física e Química A, primeira fase, ano 2021. Ok? Então, espero que vos ajude e que vos traga clareza nas respostas. Vamos então começar por olhar para a primeira página do exame, onde vocês têm aqui alguma informação de algumas regras que vocês têm que cumprir durante o exame. Começa também por vos dar uma tabela de constantes que a esta altura vocês já, espero eu, saibam de cor, porque já treinaram, já exercitaram e, portanto, já decoraram todos estes valores que têm aqui. O formulário, dividido aqui por secções. Também conto que vocês, nesta altura, já saibam todas estas formulazinhas que estão aqui. E a tabela periódica com a informação do número atómico do elemento químico e da massa atómica relativa desse elemento. Está bem? Só uma nota aqui em relação a uma curiosidade acerca deste exame. Embora nos diga aqui que este valor é uma constante, não é? O módulo de aceleração gravítica de um corpo junto à superfície da Terra é 10 metros por segundo quadrado. No primeiro exercício, e se calhar eu vou já lá para vocês verem, eles pedem-nos para considerar 9,81. Ok? Portanto, 9,81 como módulo de aceleração gravítica. Portanto, é este o valor que tem que usar na resolução do exercício, embora lá em cima nos diga que a aceleração gravítica é 10, está bem? Portanto, só uma nota, uma curiosidade acerca deste exame. E pode acontecer noutros exames, está bem? Sigam sempre a informação dada no enunciado do exercício. Vou aqui avançar para a última página onde vocês têm as cotações e perceberem como é que é distribuída a cotação, as cotações das perguntas. Portanto, eram, no fundo, 24 perguntas em que cada uma valia 10 pontos. Sendo que havia 16, vamos chamar obrigatórias, okay, que contribuíam obrigatoriamente para a nota, okay, que são estas aqui, e mais 8 perguntas, das quais contavam para a nota as melhores 4. Portanto, bastava fazerem 20 perguntas das 24 para conseguirem obter a nota máxima no exame. Outra coisa que eu também acho relevante é que vocês consultem aquilo que se chamam os critérios de classificação. Podem consultar no IAV, sobretudo para quem quer ter uma nota muito alta. Eu acho que quem quer ter um 18, um 19, um 20, deve vir aqui consultar os critérios de classificação do exame. Eu vou voltar aqui, tá bem, ao longo de todo o exame, para vos explicar que dentro de cada uma das perguntas existem várias formas de vocês conseguirem pontos. Okay? Mas a seu tempo eu voltarei aqui então aos critérios específicos de classificação. Então, vamos então para a primeira pergunta do exame. Em meados do século XIX, James Joule estabeleceu a equivalência entre trabalho e calor, comparando a energia transferida como trabalho, necessária para obter um determinado aumento de temperatura numa amostra de água, com a energia transferida como calor para obter o mesmo efeito. Basicamente o que está aqui é a primeira lei da termodinâmica, que vocês deveriam conseguir, com alguma dificuldade, acredito, identificar. A variação de energia interna, no caso da água, pode acontecer através de duas formas. Através da soma de calor com trabalho. Okay? Esta é a primeira lei da termodinâmica. Vocês podem aumentar, variar a energia interna da água, isso reflete-se numa variação da temperatura da água, dando calor ou dando trabalho. Okay? Portanto, esta é a primeira nota que eu acho que é muito importante. Já introduzindo aqui também alguma componente teórica que eu gosto sempre de introduzir ao longo dos exercícios,
para que as coisas façam mais sentido. Primeira lei da termodinâmica é o que vocês têm aqui escrito. Variação de energia interna igual a calor mais trabalho. Então vamos lá à experiência. Joule utilizou um dispositivo semelhante ao esquematizado da figura 1, no qual dois discos chumbo D1 e D2 eram elevados a uma determinada altura. Quando os discos caíam, faziam rodar um sistema de pás mergulhado na água contida no recipiente. O movimento rotativo das pás provocava a agitação da água, que conduzia ao aumento da sua temperatura, ou seja, da sua energia interna. Depois temos aqui a massa total dos discos, a massa da água, e diz-nos o seguinte: Joule verificou que após 20 quedas sucessivas, de uma altura de 1,60 metros, o aumento de temperatura da água era em média 0,313 graus. Vamos então à primeira pergunta. Admita que, naquela série de experiências, o aumento da energia interna da água foi em média 95,2% da diminuição da energia potencial gravítica dos discos mais terra, que resultou das 20 quedas sucessivas dos discos. Considere que no local onde foram realizadas as experiências, o módulo de aceleração gravítica era 9,81 metros por segundo quadrado. Determina, a partir dos resultados de Joule, a capacidade térmica mássica da água. Portanto, é isto que nós temos que calcular na pergunta 1.1 do exame. Ok, então eu já coloquei aqui na folha os dados do enunciado e queria-vos então explicar a minha abordagem. Eu costumo muito explicar isto aos meus alunos, que é o seguinte: vocês querem encontrar a capacidade térmica mássica da água. Vamos chamar isto uma incógnita, não é? Nós não sabemos quanto vale, temos que ir calcular. E o que eu costumo explicar é o seguinte: quando vocês querem calcular uma incógnita, normalmente escrevam uma equação onde aparece essa incógnita. Então, pensem lá comigo, onde é que aparece a capacidade térmica mássica da água? Onde é que vocês já viram numa equação a capacidade térmica mássica da água? Nesta expressãozinha aqui, é igual a mc delta T. É igual a mc delta T é uma equação onde aparece a incógnita capacidade térmica mássica da água. Agora, acompanhem-me lá. Nós já temos a diferença de temperatura, o ΔT da água. Nós conhecemos a massa da água. Falta o quê? Para escrever uma equação como incógnita, e eu quero que essa incógnita seja o C, a energia transferida para a água. E representa a energia transferida para a água. Mas essa energia transferida para a água, ou seja, esse aumento da energia interna da água, é, em média, olhem aqui, 95,2% da energia potencial gravítica do sistema discos mais terra. Então, é isso que eu vou começar por calcular. Vamos lá, então. Então, a variação de energia potencial pode ser determinada através da fórmula mg ΔH, em que ΔH é a variação da altura. Okay, eu já tive o cuidado de colocar aqui o ΔH. O ΔH, sempre que tem variação de alguma coisa, delta alguma coisa, delta x, delta y, ΔH, é sempre final menos inicial. Portanto, posição final menos posição inicial. Portanto, se os discos caem, a variação de altura tem que ser negativa, está bem? Eu vou substituir agora aqui os valores que são dados no enunciado. Portanto, a massa dos discos são 26,3 kg. 9,81 é a constante da aceleração gravítica no local onde foi realizada a experiência, e o ΔH menos 1,60. Portanto, chegamos ao valor de menos 4,128 vezes 10 elevado a 2 joules. Mas como foram 20 quedas, okay, eu vou calcular a variação de energia potencial de 20 quedas. Portanto, vou fazer 20 vezes variação de energia potencial
E este resultado dá menos 8,256 vezes 10 elevado a 3 joule. Agora, vejam lá se conseguem acompanhar o raciocínio. A energia potencial que os discos perderam corresponde à energia ganha pelas pás. Portanto, eu posso dizer que o trabalho das pás é igual ao simétrico da energia potencial que os discos perderam. E, portanto, 8,256 vezes 10 elevado a 3 joule. Mas só 95,2% desta energia é que é transferida na forma de calor para a água. O restante perde-se. Okay? Não sabemos como é que se perde, mas perdeu-se. Portanto, a energia transferida para a água, okay? Reparem que este E que eu tenho aqui já é o E que me falta para escrever uma equação como incógnita. Pode ser obtido, então, multiplicando estes 8,256 vezes 10 elevado a 3 por 95,2%. E chegamos ao resultado de 7,860 vezes 10 elevado a 3 joules. E reparem, esta é a energia que foi transferida para a água. É esta energia que foi transferida como trabalho para a água que fez variar a sua energia interna. E agora, se eu substituir aqui em cima este é por 7,860 vezes 10 elevado a 3, eu vou lá colocar um verdinho, porque agora eu também já o conheço. E, portanto, escrevi uma equação com uma incógnita que é a capacidade térmica mássica da água e, portanto, o exercício estava resolvido. Está bem? Então, venho agora aqui substituir por 7,860 vezes 10 elevado a 3 igual a 6,04, que é a massa da água, vezes a incógnita, vezes o ΔT, que é 0,313 graus, uma equação com uma incógnita, tiro que C é igual a 4,16 vezes 10 elevado a 3 joules. Então, venham comigo agora dar uma vista de olhos nos critérios de classificação. Dois valores, desculpem, dos 10 pontos, vocês obteriam 2 pontos para calcular a variação ou a diminuição da energia potencial gravítica dos sistemas de discos mais terra. 4 pontos, calcular o aumento da energia interna da água, okay? Que são estes 95,2% dos 8,250 vezes 10 elevado a 3. E depois mais 4 pontos para resolverem uma equação com uma incógnita. Okay? Então, no exercício 1.2 diz o seguinte: considere que durante uma parte do percurso os discos caíram com velocidade constante. Bem, e aqui eu tenho que fechar logo uma campainha. Ok? Aqui tenho que vos soar logo uma campainha pelo seguinte. Velocidade constante. E isto significa o quê? Reparem, se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. E se a aceleração é igual a zero, a força resultante também tem que ser igual a zero. Okay? Leis de Newton.
Ahm, Agora perguntam qual foi a soma dos trabalhos realizados pelas forças que atuaram nos discos nessa parte do percurso. Então, muito fácil. Pelo teorema da energia cinética, vocês sabem que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Portanto, esta é uma outra equação que vocês aprenderam no 10º ano em Física. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Novamente, o que é a energia cinética? O que é a variação da energia cinética? Reparem que eu escrevi aqui uma equação com uma incógnita, que é o trabalho da força resultante. No caso, até tem duas incógnitas, porque eu também não sei quanto vale a variação de energia cinética. Mas vamos ver o seguinte: o trabalho da força resultante, então, pode ser obtido através da energia cinética final menos a energia cinética inicial. A energia cinética final é o meio de mv final ao quadrado. E a energia cinética inicial é o meio de mvi ao quadrado. Bem, como a velocidade final é igual à velocidade inicial, obviamente que isto vai dar zero, ok? Vou só escrever isto de maneira, pondo o meio massa em evidência, v final ao quadrado menos v inicial ao quadrado, sendo que a velocidade final é igual à velocidade inicial, porque a velocidade é constante, qualquer coisa vezes zero dá zero, e portanto esta seria a resposta. Bem, vindo aqui então aos critérios de classificação, indicar o valor solicitado zero era o suficiente para obter 10 pontos. Reparem uma pergunta relativamente fácil, onde vocês a única coisa que tinham que escrever era o teorema de energia cinética e perceber que então a variação da energia cinética era zero, o trabalho da força resultante é zero. Então, avançando para o exercício 2, diz o seguinte: um LED é um dispositivo que emite luz com elevada eficiência. A figura 2 representa-se o gráfico da corrente elétrica e, num LED, em função da diferença de potencial elétrico U dos seus terminais. Portanto, temos aqui um gráfico onde a variável independente é o U e a variável dependente é o I. Para se obter a curva característica do LED, montou-se um circuito no qual o LED se encontrava ligado em série a um rióstato e a uma pilha ideal. Logo aqui é uma informação importante, ok? Dizem-nos que o LED se encontrava ligado em série, ok? Um rióstato e a uma pilha ideal de força eletromotriz 40,50 volts. Okay? A informação também é relevante se a pilha ideal, a resistência interna é nula. Okay? Se a resistência interna é nula, tudo o que a pilha tem é dado ao circuito. Está bem? Nesse circuito introduziram-se ainda dois aparelhos de medida adequados. Qual dos seguintes esquemas representa o circuito que permite obter a curva característica do LED? Bem, logo aqui vocês têm que perceber o seguinte: vocês estão a caracterizar, a criar uma função da intensidade de corrente que passa no LED em função da diferença de potencial do LED. Então, o voltímetro e o amperímetro, que são estes dois aparelhos de medida adequados, e que vocês, penso eu, perceberam logo que seriam estes, o voltímetro tem que estar ligado, tem que estar a medir o LED, no fundo, não é? E também conto que vocês saibam que um voltímetro se liga sempre em paralelo. No caso, o amperímetro pode estar em qualquer zona do circuito, porque o circuito está todo ligado em série. Portanto, olhando aqui para os quatro esquemas, o único que verifica todas estas condições que eu enunciei é o esquema B, ok? Onde tem aqui o voltímetro ligado em paralelo a medir a diferença de potencial no LED e o amperímetro ligado em série no circuito a medir a corrente que passa dentro do circuito. Portanto, a resposta certa ao exercício 2.1 seria B. Se viermos aqui ao
aos critérios de classificação, basta dizer B para obterem os 10 pontos, que já sabem, os 10 pontos são a classificação de todas as perguntas deste exame valem 10 pontos. Exercício 2.2, um bocadinho mais difícil, diz o seguinte: caso os terminais do LED tivessem sido ligados diretamente à pilha, a corrente elétrica seria superior à que o LED suporta e este acabaria por se queimar. Ao introduzir-se o rióstato em série no circuito, a corrente elétrica no LED pode ser controlada. Determine qual deverá ser o valor da resistência elétrica mínima introduzida pelo rióstato para que a corrente elétrica no LED não exceda os 20 mA. Ok. Bem, então, este é um exercício clássico dos exames de Físico-Química, no sentido em que muitas vezes vos é exigida a consulta a um gráfico. Portanto, é verificada a vossa capacidade de ir a um gráfico encontrar algo que precisam para a resolução do exercício. Se olharmos para aqui, verificamos que para que o LED não exceda, para que a corrente elétrica no LED não exceda 20 mA, significa que é a mesma coisa que dizer que a diferença de potencial no LED tem que ser, no máximo, 1,95 volts. Ok? Mas esta informação eu só consigo retirar porque eu tive a capacidade de ir a este gráfico encontrar este valor. Então, eu já coloquei aqui, então aqui todos os dados do enunciado. Eu criei também aqui o circuito para vermos o seguinte. Portanto, 1,95 volts é a diferença de potencial que não pode ser excedida no LED. 200 mA é também o valor máximo da intensidade de corrente que pode percorrer o circuito. E 4,5 volts é a força eletromotriz da pilha. Só que, sendo que a resistência interna é zero, aquilo que sai para o circuito, que nós normalmente designamos por U, e que é obtido por U menos U igual a epsilon menos R, resistência interna vezes I, e esta forma vocês também conhecem, okay? Que é, portanto, é a equação do gerador de tensão contínua, sendo que a resistência interna é igual a zero, tudo o que sai para o circuito é tudo o que a pilha tem para dar. Ou seja, sendo que isto é zero, aquilo que sai para o circuito é igual à força eletromotriz. Então eu posso dizer o seguinte: num circuito em série, okay, estas características do circuito em série e paralelo vocês têm que saber. Num circuito em série, eu vou escrever aqui num circuito em série, vocês podem dizer o seguinte: aquilo que vai para o circuito vai ser dividido por todos os componentes, ou vai ser distribuído por todos os componentes que estão no circuito. Okay? Então eu posso dizer que aquilo que sai para o circuito é igual à soma da diferença potencial no LED mais a diferença de potencial no rióstato. Sendo que o que sai para o circuito são 4,5 volts, o do LED são 1,95. Eu desta forma encontro a diferença de potencial, só escrever aqui melhor, o U do rióstato. Okay? Portanto, a diferença potencial mínima no rióstato tem que ser 2,55 volts. E agora é muito fácil, lei de Ohm. O no rióstato é igual à resistência do rióstato. Só escrever aqui um bocadinho mais em cima. Portanto, o U no rióstato tem que ser igual à resistência vezes
a intensidade corrente. Ou seja, estes 2,55 tem que ser igual à resistência do rióstato vezes a intensidade que percorre o circuito, que é igual, okay, aos 0,200 aos 200 miliamperes, ou seja, a 0,02 amperes. Deixa-me só confirmar aqui uma coisa. Desculpa, eu disse 0,200 miliamperes, mas cometi aqui uma gafe. É 20 miliamperes. E, portanto, será vezes 0,02. E, portanto, resistência interna, não se esqueçam depois de colocar as unidades, é 1,3 vezes 10 elevado a 2 ohms. Vamos então aqui ver os critérios de correção. Portanto, 2 pontos para calcular a partir do gráfico, ou obter a partir do gráfico a diferença de potencial nos terminais do LED. Mais 4 pontos para calcular a diferença de potencial elétrico mínima nos terminais do rióstato, portanto esta zona aqui, ok? E mais 4 pontos para calcular o valor da resistência usando a lei de Ohm. Portanto, mas esta equação depois era mais fácil, o processo anterior é que era mais complicado. Então, vamos avançar para o exercício 3. E este exame tinha uma característica, era um exame difícil, na minha opinião, porque recorria a muitas experiências, não é? De físicos e portanto, era exercícios sobre experiências e torna muitas vezes o exercício mais complicado porque vocês têm que conseguir interpretar muito bem o enunciado. As perguntas não são diretas, mas pronto, vamos ver então. O objetivo desta experiência era medir a velocidade da luz do ar com base na experiência esquematizada na figura 3, que não está à escala. Nesta experiência, um feixe de luz passava numa ranhura na periferia de uma roda dentada e era a seguir refletido no espelho colocado a uma distância de 8,63 km da roda. Com a roda parada, o feixe refletido no espelho voltava a passar na mesma ranhura. Ok. Tudo bem, até aqui. Agora, com a roda a girar, com uma frequência de 12,6 Hz, o feixe refletido no espelho não voltava a passar pela ranhura, incidindo no dente imediatamente a seguir, deixando de ser detectado pelo observador. Nestas condições, a roda descrevia um ângulo de 0,250 graus, desde o instante em que o feixe incidente passava pela ranhura até ao instante em que o feixe refletido incidia no dente. Então a pergunta é a seguinte: determina a velocidade da luz no ar, tal como é obtida a partir da experiência descrita. Apresente todos os cálculos efetuados. Bem, então, novamente, nós queremos a velocidade da luz no ar. Okay? Então vou escrever uma equação onde apareça a velocidade da luz. Já sabem que é a minha sugestão de resolução. Quando querem uma incógnita, escrevam uma equação. Sabemos que a velocidade é igual à distância a dividir pelo tempo. Bem, parece que a distância nós temos, porque a luz vai e volta, e temos aqui a distância no enunciado, 8,63 km. Okay? A distância dita, okay? Depois temos que multiplicar pela da vinda, que são 2 vezes, então, estes 8,63 km. O problema está no tempo. Okay? Como é que nós vamos determinar o tempo desde que o feixe sai do observador, bate no espelho e volta ao observador? Bem, não é muito fácil. Vou-vos, então, dar a minha sugestão de resolução. Reparem que vocês têm a frequência de rotação da roda, que são 12,6 Hz. Okay? Se têm a frequência de rotação, facilmente conseguem determinar o período. Okay? Vocês podem dizer que a frequência ou o período é o inverso da frequência. Okay? Fazendo esta conta, chegam então ao resultado 0,079 segundos.
que é que isto significa? Que o tempo de uma volta completa são 0,079 segundos. Mas agora damos aqui outra informação que também é importante. É que dizem que entre o momento em que a luz passa na roda até voltar, a roda descreve um ângulo de 0,250 graus. E agora vou colocar aqui uma regra 3 simples. O que é que eu sei? Eu sei que 360 graus é o tempo de uma volta completa. 0,079 segundos. Então, 0,250 graus vai-me dar o tempo do momento, desde o momento em que a luz passou, saiu do observador, passou pela roda, bate no espelho e volta. Ok? Uma regra 3 simples, básica. E isto permite-me então descobrir a incógnita, o ΔT, não é? Eu vou colocar aqui ΔT, que era aquilo que estava a faltar para a resolução, ou para escrever uma equação com uma incógnita que era a velocidade, que é aquilo que é pedido no enunciado. E, portanto, chega aqui a um ΔT de 5,512. Escrever se calhar aqui mais em baixo. ΔT igual a 5,512 vezes 10 elevado a menos 5 segundos. Ok, e agora já tenho a minha equação como única incógnita. Agora só notei uma coisa: a distância percorrida é o dobro de 8,63 km. E a distância, o tempo, não é? De ida e volta são 5,12 vezes 10 elevado a menos 5. Agora vamos olhar para as unidades. Reparem que 8,63 são quilómetros. Ok? Não tem unidade de sistema internacional. Não haveria problema, o resultado seria em quilómetros por segundo. Mas normalmente se puderem apresentem o resultado em unidade de sistema internacional, portanto multiplicamos aqui por 10 ao cubo para que a unidade seja metros. Em baixo o tempo já está em segundos, portanto, fazendo esta divisão, chego ao resultado 3,13 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Só uma nota que eu acho que é importante. Tenho alguma sensibilidade em relação aos resultados que obtenho. Okay? Imaginem que chegavam aqui a um resultado 3,5 vezes 10 elevado a 30. Não faz sentido, tá bem? Estamos aqui a calcular a velocidade da luz no ar. Vocês têm aqui em cima a tabela de constantes. O valor da velocidade da luz no ar são 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Portanto, tenho alguma sensibilidade em relação aos resultados que obtenho. Se der um valor muito diferente ou muito longe daquilo que a vossa sensibilidade, isto é claro, uns têm mais do que outros, porque treinaram mais do que outros, porque treinaram mais, mas tenho sempre sensibilidade em relação aos resultados obtidos. Tentem sempre ter esse sentido crítico, porque muitas vezes vos pode alertar para alguma coisa que estejam a fazer de errado no exercício. Tá bem? Vamos só ver os critérios de correção. Portanto, dos 10 pontos, 5 pontos seriam atribuídos para o cálculo do tempo de ida e volta do feixe luminoso e depois mais 5 pontos para o cálculo da velocidade da luz no ar, obtida a partir da experiência descrita. Então, vamos ao exercício 3.2, onde diz o seguinte: considera a roda dentada a girar e 2 pontos da roda a diferentes distâncias do centro. Os modos das velocidades desses pontos são iguais ou diferentes e os modos das suas velocidades angulares são também iguais ou diferentes. Okay? Então, vamos lá ver como é que se resolve este exercício. Bem, se são 2 pontos da roda dentada, então, obrigatoriamente, a velocidade angular tem que ser igual. Okay? Recordar que a velocidade angular é obtida através
do delta θ sobre delta t. O que é que isto significa? A variação do ângulo, portanto, o ângulo de rotação a dividir pelo intervalo de tempo. Dois pontos de uma mesma roda dentada têm que ter o mesmo ângulo de rotação. Okay? É impossível terem ângulos de rotação diferentes. E, portanto, daqui vocês podem concluir logo que só pode ser a resposta A ou a resposta C, porque são os únicos que têm velocidades angulares iguais. Como é que vocês depois poderiam concluir acerca do módulo da velocidade? Também muito fácil. Como o W é igual a V sobre R, então eu coloco aqui W1 igual a W2, V1 sobre R1 tem que ser igual a V2 sobre R2. Escrevendo o V1 em função de V2 ou V2 em função de V1, tanto faz, vocês podem dizer que o V1 é igual a R1 sobre R2 vezes V2, sendo que estão a distâncias diferentes do centro, vocês vão concluir que o V1 tem que ser diferente do V2 e, portanto, a resposta certa era a resposta C. Vamos só olhar para os critérios de correção, ok? E confirmar. Ao iniciar a resposta certa, dar-vos-ia 10 pontos. Avançamos para o exercício número 4. Fez-se incidir um feixe de luz laser que se propagava no ar numa lâmina de um vidro, segundo 5 ângulos de incidência. Para cada ângulo de incidência, mediu-se o correspondente ângulo de refração. As amplitudes dos ângulos de incidência e de refração estão registadas na tabela. Determine o índice de refração daquele vidro. Na resposta apresento uma tabela com os valores a utilizar na construção do gráfico, identificando as variáveis consideradas, a equação da reta de ajuste a um gráfico adequado, o cálculo do valor solicitado a partir da equação da reta de ajuste. Apresento todos os cálculos efetuados e o resultado com 3 algarismos significativos. Então, este é um problema que se chama de modelagem. Modelagem porquê? Porque vocês vão ter que criar uma função. Essa função é uma reta, que será a reta que se melhor ajusta no caso serão 5 pontos. Vocês vão ter que considerar num gráfico. O declive dessa reta tem um significado. Okay? Eu vou-vos explicar agora aqui então, o significado então, desse declive e, portanto, o processo, a estratégia de resolução deste exercício de modelagem. Então, a lei de Snell-Descartes diz-nos o seguinte, que o N1 seno do ângulo de incidência é igual a N2 seno do ângulo de refração. Agora, reparem, o N1 é igual a... E reparem, já tenho aqui uma equação com uma incógnita, que é a incógnita que é pretendida, que é o N2, ok? Que é o índice de refração do vidro. Como o N1 é o N do ar, que é aproximadamente 1, eu posso dizer que o seno do ângulo de incidência é igual a N2 seno do ângulo de refração. E reparem que eu posso dizer y igual a mx. Porque eu tenho um conjunto de 5 pontos de coordenadas x, y, ok? E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pedir a ajuda da calculadora no sentido em que vou marcar 5 pontos. Portanto, x1, y1. Ok? x2, y2. E por aí fora. Ok? Vou marcar então 5 pontos. E o que eu vou pedir à calculadora é que ela se ajuste ou crie a reta que se melhor ajusta a estes 5 pontos. Vamos imaginar que a calculadora dá origem a esta reta. Okay? Esta reta vai ter a equação y igual a mx mais b. O b, vocês vão ver sempre, é um número aproximadamente zero. Não tem interesse aqui para
para o exercício nem nunca terá. Ok? Agora, o que é o M? O M é o índice de fração do vidro. Agora, que conjuntos de pontos são estes? Não é o ângulo de incidência nem o ângulo de refração. É o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração. Portanto, eu vou aqui criar uma nova tabela com o ângulo de incidência e com o ângulo de refração. Então, eu já coloquei aqui os 5 pontos que vocês têm que colocar na vossa calculadora e depois tenho que pedir para que ela trace a reta de regressão linear, a reta que melhor se ajusta a estes 5 pontos que estão aqui, ok? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5, ok? Este é só um exemplo. Vão pedir à calculadora, depois de marcados estes 5 pontos, que ela trace a reta que se melhor ajusta a estes 5 pontos. E vão olhar para o declive dessa reta, porque reparem, o declive desta reta não é mais do que o índice de refração do vidro. Okay? Esta é a forma mais correta de determinar o índice de refração do vidro através desta experiência. Este é um exercício, este problema de modelagem aparece recorrentemente no exame nacional de Físico-Química, está bem? Portanto, eu depois de ter ido à calculadora, cheguei à conclusão que a reta que se melhor ajusta a estes 5 pontos era a reta 1y igual a 1,70x menos 0,13, ok? Já sabem que este valor aqui não importa, ok? É um valor sempre aproximadamente zero. Não é necessário eu colocá-lo na resposta e, portanto, concluo que N2 é 1,70, ou seja, o índice de refração do vidro é igual a 1,70. Vamos ver então os critérios de classificação desta pergunta. Bem, apresentar uma tabela com os valores sendo ângulo de incidência e sendo ângulo de refração a utilizar na construção do gráfico. Portanto, a tabela eu coloquei aqui. Apresente a equação da reta que se ajusta melhor ao gráfico. Tem duas opções, porque podiam pôr ao contrário, e não vou agora estar a entrar em pormenores. Portanto, eu considerei esta aqui. Calcular o índice de refração do vidro, 1,70. Está bem? Ok? Espero que tenha ficado claro. Avançando para o exercício 5, o pentacloreto de fósforo PCl5 pode compor-se em fase gasosa originando tricloreto de fósforo PCl3 e cloro Cl2. Esta reação pode ser traduzida por PCl5 gasoso dá origem a PCl3 mais Cl2. Considere que a variação de entalpia associada à decomposição de uma mol de PCl5 é 88 kJ. A energia média de ligação PCl na molécula PCl5 é 257 kJ por mol e a energia média de ligação ClCl na molécula Cl2 é 243 kJ por mol. Conclua a partir das energias fornecidas se a ligação PCl é em média mais forte na molécula PCl5 ou na molécula PCl3. Mostra como chegou à conclusão solicitada, apresentando todos os cálculos efetuados. Então eu já passei para a folha os dados do enunciado. Portanto, temos aqui energia de ligação PCl, energia de ligação ClCl e temos aqui uma informação que é muito importante para a resolução deste exercício, que é a variação de entalpia, portanto, associada à decomposição de uma mol de PCl5. Agora vamos ver o seguinte. O que eles estão a perguntar é conclua a partir das energias fornecidas se a ligação PCl é em média mais forte na molécula PCl5 ou na molécula PCl3. Bem, então temos que calcular. Reparem que nós já temos a energia de ligação PCl na molécula PCl5, ok? Porque é dada no enunciado. Então temos que calcular a de PCl3. Bem, como é que se faz este exercício? Então, vocês aprenderam em Química de 10º ano que a variação de entalpia numa reação química é dada pela diferença entre o somatório das energias de ligação dos reagentes menos as energias de ligação dos produtos. Então, novamente, reparem que eu escrevi aqui uma equação.
e vou à procura da incógnita, que é a energia de ligação PCl na molécula PCl3. Reparem, eu posso dizer que a variação de entalpia é 88, ok? E que 88 então é igual a 5 vezes 257 menos 5 vezes 257, porque são 5 ligações PCl, ok? Que fique isto claro, ok? São 5 ligações PCl na molécula PCl5, menos a energia de ligação dos produtos, vou pôr aqui uns parênteses, está bem? Que será, então, os 2 vezes 243, que será deixem-me só ver aqui uma coisa. Portanto, não são 2 vezes 243, é só uma ligação CL-CL, portanto 243, mais, e agora aqui, 3x. X é a incógnita que representa a ligação PCl na molécula PCl3. Resolvendo uma equação, uma incógnita, x, eu chego ao resultado de, deixa-me só consultar aqui o valor, 318 kJ por mol. Portanto, a energia de ligação PCl na molécula PCl3 é igual a 318 kJ por mol. Vamos ver agora aqui os critérios de correção. Cálculo da energia PCl na molécula PCl3 com base na diferença entre a energia envolvida na ruptura de ligações químicas e a energia envolvida na formação de ligações químicas. Não é mais do que aquilo que nós fizemos aqui. Portanto, chegar àquele valor. Agora, eles dividem isto em 4 níveis. Apresenta apenas o primeiro elemento de resposta com erros de cálculo, 3 pontos. Apresenta apenas o primeiro elemento de resposta, 5 pontos. Apresenta os 2 elementos de resposta com erros de cálculo, no primeiro elemento, 8 pontos. E apresenta os 2 elementos de resposta, 10 pontos. Os 2 elementos é o cálculo da energia de ligação, ok? E depois é, como é óbvio, a comparação, não é? A identificação da ligação mais forte. Temos que comparar aqui a energia de ligação na molécula PCl3, como é óbvio, é maior que a energia de ligação PCl5, porque uma é 318 e outra é 257. E só assim, então, obteríamos a cotação total, portanto, os 10 pontos. Exercício 5.2. Um reator de volume variável contém inicialmente apenas 3 mols de PCl5 e 0,80 mols de PCl3. O sistema atinge o equilíbrio à temperatura T. Considere que o volume do reator é 2,5 decímetros cúbicos e que não reagiu a 90% da quantidade inicial de PCl5. Primeira pergunta. Determina a constante de equilíbrio Kc da reação de composição considerada à temperatura T. Apresente todos os cálculos efetuados. Então, neste exercício, portanto, o objetivo é descobrir a constante de equilíbrio. Reparem, começamos por escrever a equação que nos permite calcular a constante de equilíbrio desta reação química. Portanto, a equação da constante de equilíbrio será a concentração de PCl3 em equilíbrio vezes a concentração de Cl2 em equilíbrio dividido pela concentração de PCl5 em equilíbrio, sendo que os coeficientes estequiométricos são todos 1, ok? Portanto, esta fica a constante de equilíbrio desta reação química. Muito bem. Eu também já passei aqui para o enunciado, para a folha, os dados do enunciado. Como é que nós vamos calcular, então, a constante de equilíbrio desta reação química? Primeiro precisamos saber as concentrações em equilíbrio. E para isso eu vou recorrer a uma tabela. Esta tabela, agora uma nota que eu acho que é importante. Tanto faz vocês, portanto, criarem uma tabela com as concentrações ou com as quantidades, está bem? Não há problema de fazerem de uma ou de outra maneira. Sendo que eu prefiro fazer com as concentrações
porque encontro logo diretamente as concentrações de equilíbrio. Não tento que depois de fazer essa divisão no final, mas é perfeitamente aceitável fazerem de uma maneira ou de outra. Tem que só depois ter atenção que para a constante de equilíbrio o que importa são concentrações, não são quantidades, está bem? Então, como estava a dizer, vamos recorrer à tabela. Eu já passei para aqui uma parte da tabela. Só nota de uma questão. Portanto, eu já calculei, já coloquei aqui as concentrações iniciais de PCl5 e PCl2. A única coisa que eu fiz, não mostrei, é dividir a quantidade pelo volume. Okay? Portanto, 3 moles a dividir por 2,5 dá este 1,32, okay? E 0,8 a dividir por 2,5 dá o 0,32. Inicialmente não foi introduzido cloro no sistema reacional e, portanto, coloco aqui 0. Pela estequiometria, eu sei que por cada x que aqui se perde, aqui se ganha x e aqui se ganha x. E, portanto, no final, em equilíbrio, o que eu vou ter de concentrações é 1,32 menos x, 0,32 mais x e x. Okay? Espero que tenha ficado até aqui a tabela, tenha ficado clara a tabela. Agora reparem no seguinte, eles vão-nos sempre dar alguma informação que nos permite descobrir o valor do x quando construímos estas tabelas. Sempre. No caso, a informação que nos vai permitir determinar o valor de x é esta. 90% de PCl5 não reage. O que significa que 10% reage. Okay? Se 10% reage, significa que a quantidade de PCl5 que reage são 0,3 moles. Okay? 10% de 3 dá os 0,3 moles de PCl5 que vai reagir. Okay? Então eu já sei que a quantidade de PCl5 que reage são 0,3 moles. Vou passar isto para concentrações, para concentração, portanto faço o 0,3 a dividir por 2,5, okay? E chego ao resultado 0,12 moles por centímetro cúbico. Ok, então eu escrevi aqui de outra maneira para ficar mais claro. Portanto, o NPCl5 que reage são 0,3 moles e a concentração então de PCl5 que reagiu são 0,12 moles por decímetro cúbico. Agora reparem, o que é que reage? É este X. Okay? Isto foi o que reagiu, foi o que se consumiu de PCl5. Portanto, eu daqui consigo logo tirar o valor de X. Está bem? Vou colocar agora aqui a verde os valores das concentrações no equilíbrio a partir do momento em que eu determinei o valor de X, que são 0,12 moles por decímetro cúbico. Eu vou colocar aqui, portanto, este 1,32 eu peço desculpa, este valor aqui está errado, não é 1,32, é 1,2. Bem, aqui, só corrigir isto, 1,2, e aqui também não é 1,32, é 1,2 menos x. Para os valores, então, em equilíbrio, os valores em equilíbrio das concentrações passam a ser 1,08,
portanto 1,08. De PCl3 é 0,32 mais X, que é 0,44. E o de Cl2 é 0,12. Okay. Calculava então a constante de equilíbrio, que dava 0, se vocês ali não veem, 0,049. Então, aqui estão os 10 pontos. Calcular a quantidade de Cl2 no estado de equilíbrio, não tem problema, nós calculamos a concentração. Calcula a quantidade de PCl3 no estado de equilíbrio, nós calculamos a concentração. Calcular a constante de equilíbrio, 4,9 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui está, através, então, das concentrações em equilíbrio químico e da expressão que nos permite calcular o Kc. Então, no exercício 5.2.2 diz o seguinte: considera que o sistema, estando o sistema em equilíbrio, se provoca uma diminuição do volume do reator à temperatura T. Preveja, fundamentando como variará a quantidade de PCl5, escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Então, pelo princípio de Le Chatelier, vou escrever aqui, o sistema reage sempre no sentido de contrariar a perturbação imposta. Ok? Isto é muito importante. Agora reparem no seguinte. O que vai acontecer é que vai haver uma diminuição de volume do reator à temperatura T. Bem, diminuição de volume significa um aumento de pressão. Se aumenta a pressão, o sistema vai sempre evoluir, isto é que vocês têm que tomar nota, sempre evoluir no sentido onde existe menor número de moles, ok? Nesse caso, então, o sistema evolui no sentido onde existe o menor número de moles. Neste caso, sentido inverso. E concluem dizendo, favorecendo, vou escrever aqui embaixo, a formação de PCl5. Então, olhando para os critérios de correção, existem dois elementos de resposta a ser considerados. Diminuição do volume. Portanto, um dos elementos pode ser dividido em duas partes. Ou consideram que uma diminuição de volume origina um aumento de pressão. Foi isso que eu considerei. Ou que uma diminuição de volume origina um aumento da concentração. Ok? Tanto faz. Eu considerei que uma diminuição de volume vai dar a origem a um aumento de pressão e favorecimento da reação que origina menor quantidade de moléculas, ou seja, a reação inversa e, portanto,
já entrando aqui no segundo elemento de resposta, um aumento da quantidade de PCl5. E depois tem aqui a distribuição em função daquilo que vocês apresentam na resposta. Está bem? Exercício 5.3 representa a molécula de cloro na notação de Lewis. Então, o cloro está no grupo 17, ok? Grupo 17, portanto, 7 eletrões. Ficou escondido. 7 eletrões de valência. O que é que ele vai procurar? Sempre a maior estabilidade. E essa maior estabilidade é atingida quando tem o último nível totalmente preenchido com os 8 eletrões. Então, o que ele vai fazer é partilhar um eletrão com outro cloro. E desta forma, ficará assim esta molécula descrita na forma de notação de Lewis, onde temos aqui 6 pares de eletrões não ligantes, okay, que são estes 6 que eu estou aqui a rodear a azul, okay? E isto já era acessório, ok? E um par de eletrões ligantes. Critérios de correção, aqui está. Podem considerar-se outras representações cientificamente válidas. Okay? Pronto, esta era uma delas. Vamos avançar. Então, exercício 5.4. Considera átomos de fósforo e de cloro no estado fundamental. Prevê-se que no átomo de fósforo os eletrões de valência sejam, em média, mais ou menos atraídos pelo respectivo núcleo e que o raio atómico do cloro seja maior ou menor. Então, para resolver este exercício, tem que ter bem estudada a matéria que se dá relativamente no início do 10º ano, que tem a ver com a tabela periódica e com a distribuição dos elementos químicos nessa tabela periódica. Não é? Eles são distribuídos por grupos e períodos. Eu, no exercício anterior, falei que o cloro estava no grupo 17. No caso, o fósforo e o cloro encontram-se no mesmo período. Okay? Se encontram no mesmo período, eles têm o mesmo número de níveis. O fósforo e o cloro têm o mesmo número de níveis. Qual é que é a diferença do fósforo para o cloro? É o número atómico. Okay? O número atómico do cloro é maior que o número atómico do fósforo. E, portanto, o cloro no núcleo tem mais prótons do que o fósforo. E isso vai fazer com que se exerça na nuvem eletrónica uma força de atração maior. Então, penso que já temos aqui todos os dados para responder a esta pergunta. Prevê-se que no átomo de fósforo os elétrons sejam, em média, menos atraídos, porque a carga nuclear é inferior no fósforo relativamente ao cloro, portanto eles são menos atraídos, e portanto o raio atómico no cloro, por ter essa nuvem eletrónica mais atraída, é menor. Portanto seria a resposta D. Okay, vamos só confirmar nos critérios de correção. Aqui está a versão 1, resposta D. Então, no exercício 6. No exercício 6, diz o seguinte: dissolveu-se amoníaca NH3 em água, tendo-se obtido uma solução de concentração de 2,27 moles de decímetro cúbico e de densidade de 0,98 gramas por centímetro cúbico a 25 graus. Determina o número de moléculas de água que existem em 250 centímetros cúbicos de solução. Apresenta todos os cálculos efetuados. Ok. Então, vamos lá ver se eu consigo explicar este exercício, que pode ser um bocadinho complicado à primeira vista. Então, reparem, o que vocês têm que obter é o número de moléculas de água que existem em 250 centímetros cúbicos daquela solução. Perceber que aquela solução tem água e amoníaco.
ok? Agora vamos partir do fim, não é? Eu quero saber o número de moléculas de água. Bem, mas eu para saber o número de moléculas de água, então tenho que saber qual é que é a massa de água que estão presentes em 250 centímetros cúbicos dessa solução. Vamos ver se eu agora ponho isto de forma clara. Reparem no seguinte. A densidade é a densidade da solução. E, portanto, isto vai me permitir descobrir a massa total da solução. A concentração é a concentração de amoníaco. E, portanto, isto vai me permitir saber a massa total de amoníaco. Agora, reparem, se eu tenho a massa da solução, se eu consigo saber a massa de amoníaco, consigo saber a massa da água. Se eu tenho a massa da água, sei a quantidade de água, consigo passar para o número de moléculas. Ok? Espero ter conseguido passar, então, o meu raciocínio. Vamos ver. Com a densidade, então, porque é a densidade da solução, eu consigo ir buscar a massa da solução. Okay? Então, daqui, tiro que a massa da solução é 0,98 vezes 250 gramas, que são 245 gramas. Portanto, esta solução, no total, os 250 centímetros cúbicos correspondem a 245 gramas. Agora, reparem, com a concentração, como eu sei que a concentração é igual a N sobre V, eu vou rodear só estas expressõezinhas que vocês aprenderam no 10º ano, em Química. Esta concentração vai-me permitir, a concentração e o volume, não é? Vão-me permitir calcular a quantidade de NH3, ok? Portanto, a quantidade de NH3, se eu fizer os 2,27 que são a concentração, ok? 2,27 vezes os 0,250, vão permitir chegar à quantidade de NH3, que são 0,57 mols. Com a quantidade de NH3, consigo saber a massa de NH3 através desta equação. A massa molar é igual à massa a dividir pela quantidade. E, portanto, daqui posso tirar que a massa de NH3 é igual à quantidade vezes a massa molar. E, portanto, chego à conclusão. Portanto, eu vou já colocar aqui os valores, se calhar é mais fácil. Zero vírgula 57 vezes 17,04, que dá 9,67 gramas. Pronto, e agora reparem, já tenho a massa da solução, que é igual à massa da água mais a massa NH3, que era aquilo que eu vos tinha dito no início. Okay? Então daqui tiram que a massa da água são os 245 menos os 9,67, que são 235,33 gramas. 235,33 gramas. Agora reparem, como eu sei a massa d'água, novamente, M igual a M sobre N, tiro a quantidade de água, que será os 235,33 vezes os 18,02, desculpem, ao contrário, que é 235,33 a dividir por 18,02, que dá 13,06 mols. Mesma expressão. Quantidade, número de moléculas.
Só escrever um bocadinho mais em cima. Número de moléculas é igual a N vezes Na. Ok? Em que Na é o número de Avogadro. Vocês chegam à resposta final, ahm, que é 7,86 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Ok? Eu penso que construí bem o exercício e consegui explicar convenientemente. Vou só também aqui rodear esta expressão. E vamos ver então os critérios de correção. Ok, essa resolveu para 7,9 vezes 10 elevado a 24. Portanto, calcular a massa de amoníaco, calcular a massa de água e depois calcular o número total de moléculas. No exercício 6.2 diz o seguinte: o amoníaco NH3 é uma base fraca, cuja ionização em água pode ser traduzida pela equação que está descrita. Adicionando algumas gotas de um ácido forte concentrado a um dado volume de solução de amoníaco, a concentração de OH-. Bem, então vamos lá ver. Se eu adiciono um ácido, eu estou a adicionar H3O+. O H3O+, vai reagir com o OH-. Ou seja, a quantidade de OH- vai diminuir, a concentração de OH- diminui. Pelo princípio de Le Chatelier, o sistema vai contrariar essa perturbação. Qual é que é a perturbação que vocês, então, o que é colocada no sistema? É a redução, é a diminuição da concentração de OH-. E, portanto, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar essa perturbação, formando produtos de reação. Okay? Formando OH-, mas também formando NH4+. Portanto, o OH- vai diminuir pela adição de H3O+, o sistema vai evoluir no sentido direto na formação de NH4+, e de OH-, e portanto a resposta certa seria diminui o OH- e, por consequência, o sistema vai evoluir no sentido direto na formação de NH4+. Portanto, seria a resposta A. Vamos só confirmar nas... Só colocar aqui também, no 6.2, seria a resposta A. Aqui está. Exercício 7. Exercício 7. O ácido sulfúrico H2SO4 ioniza-se de acordo com as reações traduzidas por. E, portanto, temos aqui as duas reações. Interessante vermos aqui que para as duas reações dão-nos duas constantes de acidez. A primeira dizem-nos que a constante de acidez é elevada. O que isto significa? Que a ionização deste ácido é completa. Portanto, no final, toda a concentração de H2SO4 vai desaparecer, vai ser zero, porque todo o ácido vai ser transformado em produtos de reação, no caso HSO4- e H3O+. Por seu lado, a segunda reação já não tem um Ka, uma constante de acidez elevada, e, portanto, existe um equilíbrio químico onde o ácido HSO4- vai estar presente nesse equilíbrio químico. Pergunta 7.1. Numa solução de H2SO4 com aquela concentração, a 25 graus, a concentração de H3O+ é... Então, eu já construí aqui aquilo que é necessário para resolver este exercício. Portanto, H2SO4 é um ácido diprótico, portanto ele ioniza-se duas vezes em água, segundo estas duas reações químicas que vocês têm aqui. Vamos olhar para a primeira reação química. Portanto, eu construí a tabela, como construí no exercício anterior que fizemos. Agora, chama a atenção para o seguinte, está aqui a vermelho. O Ka é muito elevado, portanto há uma ionização completa. Portanto, a concentração e equilíbrio de H2SO4 vai ser zero. Okay? Eu aqui penso que cometi um erro. Isto é SO4 menos. HSO4 menos. Depois acabei por andar para baixo. Deixa-me só aqui corrigir. Portanto, estava a dizer que o Ka, por ser elevado, quais são os ácidos fortes?
vocês têm que saber ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Estes 3 ácidos são ácidos fortes, têm a constante de acidez muito elevada e, portanto, isto vai sempre acontecer. Ok? No final, em equilíbrio, não vai haver nada de, no caso de ácido sulfúrico. Okay? O que é que vai acontecer? Na segunda equação, o HSO4- vai reagir novamente com a água. Então vamos calcular o pH olhando só para a primeira equação, presumindo que não aconteceria mais nada. Bem, sendo que 1,00 vezes 10 elevado a menos 2 menos x tem que ser igual a 0, então eu daqui tiro o valor de x. E, portanto, x será 1,00 vezes 10 elevado a menos 2. E x é o quê? É também a concentração do H3O+. Ok? Se é a concentração do H3O+, então eu posso concluir que o pH é menos logaritmo desse valor de x, não é? Desse x. E, portanto, que é igual a 2. Mas reparem no seguinte. Vai haver uma nova ionização. Este HSO4- vai reagir novamente com a água, adicionando à solução ou aumentando a concentração de H3O+ na solução. E, portanto, o pH da solução terá que ser inferior a este valor, porque a solução ainda vai ficar mais ácida. Portanto, daqui excluiríamos a resposta A e C, portanto, sobraria a resposta B e D, ok? pH da solução inferior a 2,0. Mas a concentração de H3O+ tem que ser superior à concentração de SO4- porquê? Porque ele vai aparecer em duas reações, na primeira e na segunda. O H3O+ vai ser um produto de duas reações, enquanto o SO4- só vai ser um produto da segunda reação química e, portanto, concluímos que a resposta correta era a resposta B. Olhando aqui para os critérios de correção, ok, confere. A partir de agora são só escolhas múltiplas, portanto, vimos só depois aqui confirmar as respostas dadas. Então, avançando para a pergunta 7.2, o ácido conjugado da espécie SO4- é a espécie... Bem, então vamos lá ver. SO4- está aqui, ok? É a base conjugada deste ácido HSO4, não é? Recordar que um ácido, por definição, é a espécie química que cede um próton. No caso, este ácido vai ceder um próton à água. Portanto, a água aqui está a funcionar como base, que por definição, então, é a espécie química que é receptora de prótons. Comportando-se a água como base nas reações 1 e 2 e, portanto, no 7.2, a resposta B era a resposta correta. Vamos só confirmar nessa resposta. Exato, está certo. Versão 7.2 é a resposta B. Exercício 7.3. A reação do ácido sulfúrico com magnésio pode ser traduzida por H2SO4 mais magnésio dá origem a H2 mais MgSO4. Então reparem que agora estamos a falar pela primeira vez de uma reação oxidação-redução. Até agora os últimos exercícios tinham sido reações ácido-base. Verifiquem que a diferença entre as duas é a seguinte. Numa reação ácido-base o que acontece é uma transferência de um próton, de um H+. Numa reação oxidação-redução, o que acontece é uma transferência de um ou mais eletrões. Okay? Essa é a diferença entre as duas reações. Então, para resolver este exercício, já coloquei aqui aquilo que é importante. A variação do número de oxidação do hidrogênio é menos 1, porque é 0 menos 1. Já vamos ver porquê. E a variação do número de oxidação do magnésio é 1 menos 0, portanto é 1. Vou agora explicar porquê. SO4- é um íon que tem carga 2- e, portanto, o seu número de oxidação é igual a menos 2. O que obriga
é que a molécula H2SO4, como tem número de oxidação igual a zero, okay, obriga a que a carga do íon H+, seja, portanto, que o número de oxidação de H nesta molécula seja igual a 1. Portanto, o número de oxidação do hidrogênio começa por ser 1. No final, ele aparece sozinho na molécula H2 e esta molécula tem número de oxidação 0. Portanto, o número de oxidação desta molécula é 0, o que obriga a que o número de oxidação final do hidrogênio também seja 0. Okay? Pela mesma ordem de ideias, okay? O magnésio vai sofrer vai sofrer o número de oxidação inverso, não é? A variação vai ser a inversa, porque ele começa com 0, okay, por estar isolado, okay, e passa a ser mais 1 por estar mais 1 mais 2, não é? Eu aqui cometi um erro porque o número de oxidação do magnésio não é 1, mas sim 2. Vamos ver porquê. Porque só existe um magnésio ligado a SO4 2-, não é? E, portanto, se esta molécula tem... portanto, a molécula é MgSO4. Se MgSO4 tem carga neutra, o número de oxidação é 0. Se SO4 tem carga 2-, é um SO4 2-, o Mg tem carga 2-. E, portanto, o número de oxidação do magnésio nesta molécula tem que ser mais 2. Okay? E é este o valor que eu coloco aqui. Ok? Estava ali um mais 2. Penso que vocês entendem. E, portanto, resumindo, o íon H+, reduz, ok? É a espécie que recebe um eletrão. De quem? Do magnésio, porque o magnésio é a espécie redutora, é ele que vai reduzir o íon H+, e, portanto, a resposta certa era a resposta D. Vamos só confirmar essa resposta. Exato, está aqui. Resposta D é a resposta certa à pergunta 7.3. Exercício 8.1. Os componentes maioritários do ar são nitrogênio e o oxigênio. Considera uma amostra de N2 e uma amostra de O2 com massas iguais. Nas mesmas condições de pressão e de temperatura, pode concluir-se que os volumes das amostras são iguais ou são diferentes e que o número de moléculas é igual ou é diferente. Então, penso que este é um exercício relativamente fácil. Reparem, o M1, vamos dizer que é igual ao M2, não é? Massa de 1, massa do M2, M2, massa do O2. Se o M1 é igual ao M2, reparem que eu posso dizer que a massa 1 pode ser obtida multiplicando o M1 por N1 e que a massa 2 pode ser multiplicando o M2 por N2. Reparem no seguinte, se M1 é igual a M2, então M1 vezes M1 é igual a M2 vezes M2, sendo que estes dois valores, como M1, a massa molar do nitrogênio é diferente da massa molar do oxigênio, isso implica que a quantidade de de nitrogênio é diferente da quantidade de oxigênio. E se isto acontece, então o volume tem que ser diferente. Ok? Então já respondi à pergunta. Se as quantidades são diferentes, o número de moléculas é diferente. E se as quantidades são diferentes, os volumes são diferentes. Portanto, a resposta certa seria a resposta D. Espero que tenha ficado claro. Vamos só ver aqui a confirmação 8.1D. Exercício 8.2. Os eletrões do átomo de nitrogênio no estado fundamental distribuem-se por
3 orbitais, sendo os eletrões da orbital 1s os de menor energia, 5 orbitais, sendo os eletrões da orbital 1s os de menor energia, 3 orbitais, sendo os eletrões da orbitais 2p os de menor energia, ou 5 orbitais, sendo os eletrões das orbitais 2p os de menor energia. Bem, então eu já coloquei aqui aquilo que é necessário para respondermos a esta pergunta. A distribuição eletrónica dos eletrões no átomo de nitrogênio, portanto, são 7 eletrões, eles distribuem-se desta forma: 1s2, 2s2, 2p3. Okay? Então, existem 2 níveis. E a distribuição vai ser a seguinte. Portanto, há 2 eletrões que vão aqui para o nível 1, S, 2 eletrões que vão para o nível 2s, e depois eu tenho 3 eletrões que, pela regra de Hund, se tem que distribuir por cada uma das orbitais das caixas da orbital 2p. Okay? E, portanto, o que temos aqui são 7 eletrões distribuídos em 2 níveis por 5 orbitais. Okay? Portanto, escolhemos ou eliminamos a resposta A e C. Agora, vocês têm que ter em conta o seguinte: a energia potencial. Quando se fala da energia do eletrão, estamos a falar da energia potencial do eletrão. E essa energia potencial, sempre que ele está dentro do raio de ação do núcleo, sempre que ele está no átomo, no fundo, é negativa. E é tanto mais negativa quanto mais próximo esse eletrão estiver do núcleo. Okay? Por isso é que se diz que quando o eletrão está tão afastado do núcleo que o núcleo deixa de ter efeito sobre o eletrão, okay? Vai haver uma determinada altura, uma determinada distância para a qual o núcleo deixa de intervir sobre o eletrão, chamamos aqui esse N infinito, okay? A energia do eletrão, a energia potencial, passa a ser zero. Okay? E, portanto, percebe-se perfeitamente por este gráfico que eu aqui coloquei, que a energia 1s é mais negativa e, portanto, é de menor energia. Escolhemos então a resposta B. 5 orbitais, sendo a 1s a orbital de menor energia. Vou só confirmar 8.2b. Então, avançando para o exercício 9. Na figura 4, que não está à escala, representa-se parte do percurso de um corpo que foi lançado da posição A no instante t0, passando pela posição B ao fim de 1 segundo, e atingindo a posição C no instante t igual a 1,5 segundos. Considera que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. Na figura 5 apresenta-se o gráfico do módulo da velocidade v do corpo em função do tempo. Ok. Qual é a distância entre as posições A e B? Bem, então, para resolver este exercício, temos que ter atenção aqui ao gráfico, porque é através do gráfico que nós vamos conseguir concluir a distância entre as posições A e B. Vamos lá ver. Aqui, reparem que existem duas curvas, duas funções, portanto, uma função até a 1 segundo da velocidade. Portanto, a velocidade em função do tempo tem uma expressão no primeiro segundo do movimento, e depois, a partir do primeiro segundo do movimento, aparece aqui outra expressão, não é? Outra curva, não é? Outra função. E isso parece-me claro que é, e até está dito aqui no enunciado, portanto, que tem a ver com portanto, a separação entre os dois percursos, AB e BC. Okay? Num gráfico de velocidade-tempo, vocês conseguem sempre tirar a distância percorrida através da área do gráfico. Não é? Portanto, a área do gráfico vai representar a distância percorrida. Okay? Portanto, se eu calcular a área do gráfico no primeiro segundo do movimento, eu tenho a distância percorrida entre A e B. Okay? A área do gráfico será a área de um trapézio. Okay? Posso fazer a área de um retângulo mais a área de um triângulo. Podem fazer a construção que vos dê mais jeito. A área de um trapézio é a base maior mais base menor, divide por 2 e multiplica pela altura, substituindo pelos valores que é possível retirar do enunciado, ficará portanto 6,5 mais 4,4 divide por 2 e multiplica pela altura,
que é, deixa-me só confirmar, só corrigir aqui os valores, 6,6 mais 4,4, divide por 2 e multiplica pela altura, que é 1, portanto a resposta será 5,5 metros, que é a resposta A. Okay? Então o gráfico velocidade-tempo permite-vos sempre descobrir a distância percorrida, tá bem? Através da área do gráfico. Portanto, eu fiz a área aqui deste trapézio, que representa a distância percorrida durante o primeiro segundo do movimento. Vamos só confirmar a resposta. 9.1, resposta A. No exercício 9.2, qual dos diagramas pode representar numa mesma escala as forças que atuam no corpo na subida da rampa entre as posições B e C? Ok. Então, vamos ver o seguinte. Este exercício é um bocadinho, desculpem, é um bocadinho mais complexo do que aquilo que talvez pareça. Eu vou só puxar aqui um bocadinho para cima. Então, aqui a questão é a seguinte: a velocidade está a diminuir. E, portanto, se a velocidade está a diminuir, a aceleração tem que ser contrária, não é? Tem que ter o sinal contrário. Portanto, se a velocidade é positiva e está a diminuir, a aceleração tem que ter o sinal contrário, tem que ser negativa. Portanto, a força resultante tem que ter o sentido contrário do movimento. Eu vou calcular entre B e C a aceleração. E para isso vou recorrer a dois pontos do gráfico. Okay? Vou recorrer a dois pontos do gráfico. Portanto, eu vou dizer que a aceleração, não se esqueçam, se calhar não disse e devia ter dito, que a aceleração é, ou pode ser determinada através do declive desta reta. Okay? Da reta que define a função da velocidade a partir do primeiro segundo, do segundo 1 até ao segundo 1,5, até ao instante 1,5. Okay? O declive dessa reta é a aceleração deste percurso. E se eu pegar em dois pontos para determinar o declive desta reta, da reta que define a função desde o instante 1 até ao instante 1,5, portanto, eu peguei aqui em dois pontos, 2 menos 3, portanto, só escrever aqui, se calhar, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, okay? Dois pontos, então, deste gráfico. Peguei no ponto 2 ou 1,52 e no ponto 1,33, ok? E chego à conclusão que a aceleração é menos 5 metros por segundo quadrado. Eu reparei no seguinte, eu ainda não disse isto e também se calhar já devia ter dito. Se a aceleração é negativa, nós conseguimos logo eliminar a linha C e a linha D, ok? Porque nestes dois casos a força resultante seria para cima, portanto estava a acompanhar, tinha o sentido da velocidade e portanto haveria um aumento da velocidade. Portanto não faz sentido nenhum. Aqui a diferença portanto a dificuldade é perceber se é a resposta A ou se é a resposta B. Ou seja, se há atrito ou não há atrito. No fundo, é essa aqui a grande questão. Porque a força-peso está bem direcionada, okay? Tem o sentido correto. A normal também está bem direcionada e tem o sentido correto. A questão é, há atrito ou não há atrito? E vamos ver o seguinte. Estamos na presença de um plano inclinado em que o ângulo, portanto a inclinação desse plano, é 30 graus. Agora reparem no seguinte. A aceleração gravítica é um vetor. Okay? É um vetor. E eu vou decompor então este vetor
num referencial que está alinhado com o movimento, ok? Isto é a base do estudo do plano inclinado, é vocês transformarem todas as forças ou todas as acelerações, normalmente são forças, vão decompor na soma de vetores que estão alinhados com a direção do plano, ok? Então eu vou criar aqui um novo referencial, ok? Vou só dar as direções, não importa agora a localização do vetor, ok? Dos vetores, ou do referencial. Vou dizer que o referencial então tem duas coordenadas, x, y, a x está alinhada com a direção do plano. E vou decompor então a aceleração gravítica, okay, que está aqui representada a azul, e por ser um vetor, na soma de outros dois vetores. Quais são esses dois vetores? Vou chamar γx e γy. Okay? Estão aqui desenhados a verde. Portanto, este será o γy e este aqui será o γx. Por semelhança de triângulos, okay, isto já agora é trigonometria, 11º ano, vocês podem dizer que o γx é g seno de alfa. Ou seja, só escrever aqui mais em cima, que o γx é g seno de alfa. Ou seja, é 10 seno de 30 graus. 10 seno de 30 graus é 5. Olhem que interessante. Então, a aceleração gravítica vai ser decomposta numa aceleração vertical, que não vai ter influência aqui para o movimento, e noutra que está alinhada com a direção do movimento e que representa logo os 5 metros por segundo quadrado. E, portanto, neste caso, não existe atrito. Okay? A aceleração do movimento é imposta única e exclusivamente pela aceleração gravítica. Portanto, não há atrito. A resposta correta é a resposta A. Era um exercício um bocadinho mais complicado do que aquilo que poderia querer parecer. Okay? Só confirmar a resposta. Portanto, estamos no 9.2, resposta A. O exercício 9.3 diz o seguinte: a variação, considere delta EC, a variação de energia cinética do corpo, delta EPG, a variação de energia potencial gravítica do sistema corpo mais terra, o somatório WI, a soma de todos os trabalhos pelas forças que atuam no corpo, WFG, o trabalho realizado pela força gravítica que atua no corpo. Pode afirmar-se que no percurso do corpo entre as posições A e C, e agora temos que optar por uma destas opções. Então, reparem no seguinte: entre B e C, a única força que exerce trabalho é a força gravítica, porque já vimos que não há atrito. Vimos no exercício anterior que as únicas duas forças aplicadas eram a força-peso e a força normal. E, portanto, neste intervalo, a variação de energia mecânica é igual a zero. O que é que isto significa? A variação de energia mecânica é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Okay? E esta diferença tem que ser zero. O que eu concluo é o seguinte: que a variação de energia cinética neste intervalo é igual à variação da energia potencial. Ok? Fica claro para todos? Entre A e C, a variação de energia cinética, o módulo da variação de energia cinética, aqui, desculpem, eu pus a variação de energia cinética igual à variação de energia potencial e devia ter colocado o simétrico, não é? O que se perde de cinética ganha-se de potencial. Então, eu vou colocar aqui o módulo, ok? Portanto, o que se perdeu de cinética ganhou-se de potencial, não é? Está bem? Agora, entre A e C, o módulo da variação de energia cinética é positivo. E o módulo da variação de energia potencial é igual a zero,
Entre A e B, desculpem. Queria dizer entre A e B. Entre A e B. Ok. Então, reparem, destas duas condições, eu consigo concluir que neste intervalo, a variação de energia cinética, okay, entre A e C, vou escrever agora, entre A e C, a variação da energia cinética tem que ser maior. O módulo da variação da energia cinética tem que ser maior que o módulo da variação da energia potencial. Ok? É claro que vocês podiam ir fazer contas, mas quem entende realmente o que é que está aqui a acontecer não vai fazer contas, ok? Vai fazer uma análise, uma abordagem mais, no fundo, teórica, está bem? Mas para isso também era preciso ter em conta o exercício anterior e perceber que entre B e C existe conservação da energia mecânica. E agora reparem como é que eles colocam a segunda parte do exercício, que é relacionar o trabalho da força resultante com o trabalho da força gravítica. Reparem que a variação da energia cinética é o trabalho da força resultante. E reparem que o módulo da variação da energia potencial é o trabalho do peso. Okay? O trabalho do peso é o simétrico da variação da energia potencial. E, portanto, concluímos que a resposta certa é a resposta D. Okay? Sem contas. Okay? Só relacionando conceitos eu consegui chegar à resposta. Vamos só confirmar. Portanto, estamos no exercício 9.3, resposta D. Exercício 10. Dois microfones idênticos ligados a um osciloscópio foram colocados à mesma distância de um altifalante. Eu já sublinhei aqui esta parte porque é muito importante. A figura 6 apresenta os sinais 1 e 2 visualizados no ecrã do osciloscópio quando a base de tempo foi regulada para 0,5 milissegundos por divisão e o amplificador vertical foi regulado para 0,5 volts por divisão. Para os dois sinais. Perguntam qual é que é a frequência do sinal 1 e qual é que é a amplitude desse sinal relativamente, qual é que é a relação que existe entre a amplitude do sinal 1 e a amplitude do sinal 2. Então, para a resolução deste exercício, eu já tive o cuidado de colocar aqui a imagem na folha para explicar o seguinte. A amplitude da oscilação nós vamos ver no eixo dos y, não é? Tem a ver com a intensidade do som. Percebe-se perfeitamente que a diferença entre a altura máxima da curva azul e a altura mínima é igual à diferença entre a altura máxima e a altura mínima da curva a vermelho. E, portanto, daqui concluem que a amplitude das duas ondas tem que ser igual. Okay? Não é preciso grandes contas, basta olhar e perceber que a diferença entre os picos é a mesma e, portanto, isso obriga a que a amplitude das duas ondas seja a mesma. Okay? Relativamente à frequência, novamente nós vamos à procura da frequência, escrevendo aqui uma equação que é a seguinte, vocês já a conhecem. A frequência é o inverso do período. E aqui o período, olhando para a curva vermelha, e olhando para este ponto 1, para este, desculpem, não é este aqui, é este aqui, ponto 2. E porquê é que eu olho para estes dois pontos? Porque é o tempo, portanto, porque representam um ciclo completo da curva da função do sinal da onda vermelha. E sendo que a divisão da escala, eles dizem também no enunciado, portanto, cada divisão da escala corresponde a meio milissegundo e cada divisão está dividida em 5 partes. Se eu contar o número de partes que vai desde o ponto 1 até o ponto 2, eu chego à conclusão
ou posso concluir, posso determinar o período desta onda. Então o período desta onda será igual a quê? A 33 vezes 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, mas eu vou dividir aqui por 5, ok? Porque estas 33 partes correspondem a 0,1 milissegundos, está bem? E chega a um resultado que é aproximadamente igual a 3,0 vezes 10 elevado a 2 Hz. Concluo, portanto, que a resposta certa é a resposta A. Vamos confirmar aqui nos critérios de avaliação. 10.1 tem aqui resposta A. Exercício 10.2. O microfone que originava o sinal 2, portanto o sinal azul, foi afastado do altifalante de uma distância igual a 1/4 do comprimento de onda da onda sonora produzida pelo altifalante. Qual das opções seguintes apresenta os sinais que seriam observados no ecrã do osciloscópio após o ajuste do sinal 2 ao ecrã do osciloscópio? Bem, este exercício deu alguma controvérsia porque houve muitas pessoas que consideraram que a resposta à pergunta não estava bem colocada. Okay? E, portanto, eu não me vou alongar muito sobre esse assunto, vou tentar explicar isto da forma mais simples possível para ver se vocês conseguem entender qual é que poderia ser a opção certa. Se o microfone que originava o sinal 2 foi afastado do altifalante, a amplitude da onda tem que diminuir, porque a intensidade da onda que chega ao altifalante diminui, a energia que chega ao altifalante diminui. Desculpem, a energia que chega ao microfone pelo altifalante é que diminui, portanto a amplitude da onda tem que diminuir. E daí chegavam à conclusão que a opção B não era possível. Está bem? Portanto, a opção B não é possível porque mantém a mesma amplitude, mantém a mesma intensidade. Isso não pode acontecer. Sobrava a resposta A, C ou D. Bem, como é que vocês podiam depois concluir acerca da resposta certa de uma forma que eu acho que era relativamente simples? Se a distância, portanto, o afastamento equivale a 1/4 do comprimento da onda sonora produzida pelo altifalante, portanto, a curva da onda tem que ser transformada de 1/4 de volta. Ok? A única resposta que, para além de haver uma contração na vertical, que tem a ver com a diminuição da amplitude, e que também tem uma translação de 1/4 de volta na horizontal, é a resposta C. Portanto, à pergunta 10.2, vocês teriam que responder C. Vamos só confirmar nos critérios de avaliação. Aqui está, 10.2, resposta C. E pronto, é a minha sugestão de resolução para o Exame Nacional de Física e Química do ano passado, primeira fase. Espero que vos seja útil. Alguma questão também podem deixar nos comentários. Fiquem atentos porque eu também vou tentar deixar mais conteúdo nas plataformas que vocês conhecem: Instagram, Facebook, YouTube. Muito obrigado por terem assistido e muito boa sorte então para o exame. Saúde!